Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo para este nosso momento de reflexões, lembrando que podem aí formular perguntas, direcionar aos amigos aí nas laterais que irão trazer aqui à mesa para que possamos responder. O estudo vai até as 7:50, depois tem um pequeno intervalo e logo após vamos ter a palestra aqui com o Vicente Cardoso hoje. Vicente, boa noite, meu querido. Passo a palavra para você iniciar os trabalhos. Boa noite para todos vocês, amigos internautas que estarão nos ouvindo em qualquer outro momento. É com muita alegria que nós aqui nos encontramos mais uma vez na tribuna espírita desta casa, para mais uma apresentação das perguntas com as suas respectivas respostas doutrinárias. A primeira pergunta que eu tenho aqui: de onde vem a certeza dos espíritos que o espiritismo é a terceira revelação do Cristo? Bom, a certeza de que a doutrina espírita ela é a interpretação racional do espiritismo. Não existe espiritismo sem espíritos. A própria doutrina espírita justifica, porque a palavra espiritismo ela é formada de dois vocábulos, espíriti e ismo. O ismo é um sufixo que quer dizer oriundo, budismo, oriundo de Buda, cristianismo, oriundo do Cristo, espiritismo, oriundo dos espíritos. A própria doutrina espírita, que é a interpretação racional do espiritismo, que é de todos os tempos da humanidade, justifica a existência dos espíritos. E as suas manifestações, frequentemente, de forma ostensiva, patente, física, é de todos os tempos da humanidade. E mais ainda agora, nesse momento em que a doutrina espírita veio através desses mesmos espíritos. Quando Deus criou, Ele não criou o espírito. Deus criou o elemento espiritual que nós somos e o elemento material de que nós detemos. O elemento espiritual e o elemento material é sui generis. Sui generis quer dizer o único na origem. A partir do momento em que Deus cria o elemento espiritual e junta a ele o elemento material, unidos eles formam o fluido cósmico universal, que é o elemento gerador de todas as coisas, e não seres, coisas, a parte material do universo. Um dado momento, este elemento espiritual, na condição de princípio inteligente do universo, ele se torna espírito. E quando ele se torna espírito, para ele começa toda uma caminhada do despertar da sua consciência do futuro. Aí então começa a essas grandes manifestações, desde o homem do período paleolítico, o homem de Neandertal, 225 mil anos aproximadamente, já indícios de manifestações dos espíritos. Então, basta que você busque em você mesmo, fazendo uma pergunta a você mesmo: quem eu sou? Quem? Fique de frente ao espelho, dirija seu olhar para você mesmo e te pergunte: quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? Por que estou me vendo? Por que nós sofremos? Para onde nós iremos quando daqui a morte vier ceifar a nossa vida, a vida do corpo físico? Aí você vai começar realmente, pela indagação filosófica, você vai buscar soluções, respostas para as suas dúvidas. Portanto, que a doutrina espírita, quando ela veio no século XIX, a doutrina precedeu dos fatos. A prática, que é os fenômenos, vem antes da teoria. A doutrina espírita é teoria. É todo um ensino,
foi precedido pelos fenômenos, inclusive os fenômenos de Hydesville, no condado de Wayne, lá em Nova York, nos Estados Unidos, a partir do ano de 1848. O mundo inteiro foi sacudido pelos fenômenos de Hydesville. Portanto, que a única prova da existência dos espíritos é essa que nós temos hoje, de forma patente, as manifestações destes, através de fenômenos físicos e fenômenos intelectuais, que é a psicofonia, a psicografia, e assim a doutrina espírita, ela tem toda uma condição de provar cientificamente a existência, porque o espírito, ele é o corolário de Deus, quer dizer, ele explica Deus. Se não houvesse o espírito, não haveria razão do Criador. Portanto que, com poucas palavras, é até difícil responder aonde a gente encontra a prova existencial do espírito. Eurípides. Muito bem. Nós estamos aqui com algumas perguntas que nos foram encaminhadas através das redes sociais aqui da casa. E uma delas é: a pessoa diz que tem medo de fazer o culto do Evangelho no lar e manifestar espírito. Primeiro a gente precisa, né, Vicente, compreender um pouco o que vem a ser o culto do Evangelho no lar, né? E qual a importância e a necessidade de assim buscarmos trazer este momento, vamos dizer assim, para a nossa convivência, né, Vicente? Para a nossa vida, né? Buscar este momento como um momento assim de prazer. Ele é colocado para nós para ser feito à mesa. Por quê? Porque é como se nós estivéssemos servindo ali um manjar, vamos pôr assim, um jantar, né? Reunir a família em torno da mesa para poder degustar algo, vamos pensar assim. E o Evangelho no Lar é este momento em que nós temos como oportunidade para entrar em sintonia, elevando os nossos sentimentos, nossos pensamentos, através das leituras edificantes, da oração, da prece, e atrair a companhia de quem, primeiramente? De Jesus. Solicitando a presença de Jesus, obviamente, ele não vai se fazer presente na nossa frente no sentido material. Mas as energias salutares que estaremos sendo envolvidos, obviamente, nós temos que pensar naquela passagem, né, Vicente, que Jesus diz: onde um ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Então, o propósito do Evangelho no Lar é realmente nós nos reunirmos em prol desse objetivo com Jesus. Estando em família, principalmente, ou sozinho, independente da situação, porque às vezes você é convidado a estar sozinho, mas Jesus diz: onde um ou mais, tem outras partes do Evangelho que diz assim, né, Vicente, outras traduções dizem onde dois ou mais. Se a gente for olhar nesse sentido também, entre dois ou mais, nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual ao nosso lado. Então Jesus automaticamente está dizendo: vocês dois juntos. Não precisa ser o casal, o pai e o filho, a mãe e o filho, o marido e a esposa. Não. Está dizendo: onde dois ou mais estiver reunido em meu nome. Lembremos sempre, conforme Jesus diz: nenhum de vós estará sós, né? Então Jesus coloca para nós essa profundidade de entendermos que nós temos a companhia do nosso guia espiritual, nosso protetor espiritual, conforme a doutrina nos coloca. Então, a questão do Evangelho no Lar não é para se ter medo em relação a essas questões de manifestação, porque, primeiro, a questão, aí o Vicente pode falar que depois, que tem outras perguntas sobre mediunidade, e a palestra hoje do Vicente, né, Vicente? Ele vai falar sobre a questão da obsessão espiritual, e entra um pouco a questão das dúvidas sobre mediunidade, porque para haver uma manifestação, primeiramente precisa ter um médium com a capacidade ostensiva que venha trazer uma manifestação de algum espírito. Isso é para nós aqui no trabalho que é feito aqui nas reuniões mediúnicas,
né? Então não é para se ter um medo nesse sentido. Agora, se está havendo na família ou na casa, no lar, algum irmão com essa faculdade mediúnica de ostensividade e ela está passando por alguma situação, aí precisa estudar mais, né, Vicente? Precisa buscar compreender mais, buscar educar a mediunidade, como a gente fala. Mas não é educar a mediunidade, é conhecer os fundamentos, as situações, para se conhecer melhor e saber como você vai se equilibrar, para que isso não venha a acontecer. Porque é o que a doutrina nos correlaciona, somos nós quem atraímos. E o evangelho no lar é para que você atraia a companhia dos bons espíritos. Se está havendo ainda no evangelho no lar situações de desequilíbrio por parte dos participantes, às vezes até discórdia, intrigas, brigas, desentendimentos, aí é que precisa orar mais, aí é que precisa estudar mais, aí é que precisa compreender mais as coisas. Porque se está brigando até neste momento do evangelho no lar, está atraindo a companhia de quem? E Jesus diz, com quem tu andas, direi quem tu és. E tem uma parte interessante que está no evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 16 a 25, onde Jesus vai dizer assim, até agora nada pedistes em meu nome. Pede e obtereis. Jesus está falando para que a gente faça esse processo de entrar para dentro de nós mesmos, nos conhecendo, e qual é a sintonia que nós estamos para pedir. Porque muitas das vezes você está ali no momento da briga, da intriga, do ego aparecendo mais, né, Vicente? E a pessoa está querendo orar, está querendo pedir as coisas, e aí não acontece. Porque não está havendo essa comunhão, ou seja, essa união espiritual, esse equilíbrio, essa busca espiritual com Jesus, para que realmente aconteça esse momento e traga essa tranquilidade, que é a proposta do Evangelho no lar. A harmonia, a paz, a tranquilidade, as luzes edificantes na nossa vida. Então, o Evangelho no lar é para que nós possamos pensar nesse sentido. E não ter o medo de fazer o evangelho no lar, muito pelo contrário, porque às vezes pode ser uma influência, né, Vicente? Pode ser uma sugestão de companheiros outros que não quer que o evangelho aconteça, não quer que as luzes desçam naquela casa e continua intuindo aquela pessoa para que ela não faça, colocando medo na cabeça da pessoa, para que ela não realize isso, e aí continua sem acender a luz no lar. E aí o que acontece? Onde não há luz, há o quê? As sombras. Não é assim? Vicente? Eu costumo falar que há uma diferença entre o estudo do Evangelho no lar e o culto do Evangelho no lar. Normalmente, o que se faz é o estudo do Evangelho no lar. Normalmente. Se reúne ali a família, as pessoas, lê o Evangelho, debate, faz oração, põe a água na mesa, bebe a água. O culto do Evangelho no lar é diferente. Porque cultuar é viver. Nem sempre, quando se estuda o Evangelho no lar, nem sempre vivem. Nem sempre. Às vezes fica bonitinho, toda semana, todo mundo ali faz a leitura, discute, mas não vivem o Evangelho no lar. Porque o culto do Evangelho no lar é a vivência. Porque cultuar é viver, não é somente estudar, não é somente ler. É preciso que haja, além da leitura, o entendimento, a compreensão da leitura e a vivência. Que a recíproca tem que ser verdadeira. Não basta eu ficar ali lendo páginas e páginas, pega a Bíblia, põe lá na sala, aberta em cima de um pedestal, todo dia vai lá, passa uma página. Isso não é culto do Evangelho no lar. Viver o Evangelho no lar não é fácil, porque o lar é o cadinho, aonde as almas endurecidas no ódio, na vingança, se fundem no amor. Palavras de André Luiz, no seu livro Nosso Lar. Então, o lar é onde as almas algozes se reencontram.
Por isso que é preciso, além da leitura para o entendimento, a vivência do Evangelho no reduto doméstico. Para que haja ali, como ele mesmo disse, que você vai lá, toca no apagador e acende a luz. Porque o culto do Evangelho é como se fosse acender todas essas luzes que estão aqui. Ó. A casa se ilumina de luz espiritual. Os fluidos caem da espiritualidade benfeitora sobre todos os membros que cultuam o Evangelho no lar. É a casa onde realmente as pessoas estão reunidas. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Mas reunidas em meu nome não é falar assim, Jesus não está aqui. Não, é viver os preceitos do Evangelho de Jesus. Aí ele está lá na casa, porque às vezes não vivem o Evangelho, então Jesus não está presente. Porque se faz presente através do próprio Evangelho, que é a boa nova, o seu legado. Portanto, que é preciso, além da leitura diária ou semanalmente, uma vez ou outra, a gente procurar vivenciar o Evangelho dentro do reduto doméstico, o que não é fácil. Mas é, portanto, que é preciso. Diz Emmanuel, é difícil? É, mas é possível. Se é possível, por que nós não venhamos fazer? Chegou aqui uma outra pergunta. Na minha casa, sou eu que frequento a doutrina espírita e faço o Evangelho no lar. Faço sozinho. E é errado eu fazer na minha cama, todos os dias, porque foi pedido pelo médico. Olha, não está errado fazer o culto do Evangelho sozinho, já que não tem ninguém para participar. Isso. Faça, deitado, sentado, em pé. A posição não importa. O importante é que você realmente faça a leitura do Evangelho. O importante é que você vivencie o Evangelho frequentemente. Para não dizer diariamente, que eu acho que nos tempos de hoje, dessa convulsão social, viver os preceitos do Evangelho é um esforço muito grande. Tá? Então, não está errado fazer o culto do Evangelho sozinho, certo? Pode fazer na cama, deitado. O importante é que você está fazendo o culto. Não, você está estudando o Evangelho. Aí você passa então a vivenciar isso que você está lendo no próprio Evangelho. Fazendo um esforço para que você vivencie aquilo que o Evangelho ensina. Porque somente ler não resolve. Portanto, que é preciso que nós venhamos, nós que somos cristãos, venhamos realmente estabelecer no nosso reduto doméstico a vivência do Evangelho de Jesus, os seus preceitos. Não é virar santo da noite para o dia, não. Raul Teixeira fala para nós numa palestra de que quando alguém sobe muito verticalmente, rapidamente, ele fala assim, corre lá na frente e ampara. Porque ela vai cair nos teus braços. Porque nenhum de nós aqui se eleva rapidamente. O importante é avançar. O importante é caminhar à frente e acima. Porque muitos de nós só caminham à frente. Isso é progresso. Progredir é caminhar à frente em qualquer direção. Para cá, para lá, para cá, para lá. Isso é progresso. Não basta progredir intelectualmente. Quem jogou bomba em Hiroshima e Nagasaki e matou 200 mil pessoas, progrediu assustadoramente na ciência, no intelecto. Mas não evoluiu. Porque quando você progride assim, ó, no horizontal, progresso intelectual, e progride no vertical aqui, ó, progresso moral, é aqui que determina a hipotenusa. Há uma equação de Pitágoras que explica para nós a questão da evolução. Quando Pitágoras coloca para nós que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ele quer dizer que esse cateto aqui, numa dada proporção com esse aqui, produz a hipotenusa.
A hipotenusa é justamente a evolução. Portanto, que é preciso caminhar aqui e aqui. Quer dizer, à frente e acima. Uma pergunta que nos foi entregue aqui. Pensava eu que o espírito deixava o corpo logo após a morte. Há pouco tempo, estudando a doutrina espírita, vejo que isso não é uma regra geral. Gostaria de saber o que prende o espírito, na maioria das vezes, no local onde habitavam ou onde houve o desencarne. Aqui tem uma questão falando sobre as redes sociais. Eu particularmente não li a respeito e está dizendo que se nas redes sociais vemos Spirit Box, já ouviu falar isso aqui, Vicente? Spirit Box, ajudando os espíritas a se libertarem e às vezes recusando. Ajuda, podemos acreditar? Eu diria que não. Essa última questão aqui, não. A primeira questão, e eu vou ler aqui para a gente entender, uma das questões que mais nos prendem ao corpo, à matéria, ou às questões da matéria, está na pergunta aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 913, que é o livro 3º, capítulo 12, da perfeição moral. E aí vai falar sobre do egoísmo. E a pergunta nos diz assim, Kardec assim questiona, dos vícios, dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Qual é o vício que pode se considerar radical? E a resposta que os Espíritos nos trazem é, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los, enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Precisaria dizer muita coisa que não, né, Vicente? A resposta desta pergunta 913, sobre o que nos foi colocado aqui, pensava eu que o espírito deixa o corpo logo após a morte, obviamente nós vamos entrar um pouquinho, porque a doutrina vai falar para nós que existe a morte do corpo físico e existe o desencarne do espírito daquele corpo físico, ou seja, o desligamento. Só que esse desligamento, esse desligar do corpo físico, vai de encontro a essas questões que nós estamos falando aqui da questão do egoísmo. Por quê? Depende da situação que o espírito se encontra. Ele pode estar agora acamado no hospital, nos últimos momentos da sua morte física, da sua vida física, mas ainda estar muito ligado a essas questões de orgulho, egoísmo, ligadas às questões da matéria, talvez pensando na situação, se eu desencarno aqui agora, se eu morro aqui agora, já vão tomar minha casa, já vão tomar meu carro, já vão tomar minhas coisas. E aí é esta questão que nos impede esse desligar rápido, da maioria das vezes, conforme a doutrina nos traz, o apego aos bens materiais. Por isso Jesus vem nos convidar a buscar primeiro o reino dos céus. E aí a gente vai aqui na pergunta 914, porque Kardec assim fala, o egoísmo estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? Como, né? Ele pergunta, isso se conseguirá? E olha a resposta. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Lá na pergunta sobre essa questão,
Kardec, com Santo Agostinho, ele vem nos trazer que o conhecimento é a chave do progresso, ou seja, é buscando nos conhecer e compreender todas essas coisas, é que nós vamos começar a entender esse processo de realmente, quando a gente estiver no momento de voltar para o mundo espiritual, buscar aquilo que Jesus fala, o reino de Deus em nós, nós vamos estar mais tranquilos nesse voltar, desse desenlace, né, Vicente? Por quê? Porque se você ainda está apegado a essas coisas, se você ainda está apegado às questões da matéria e todos esses vícios, vai acontecer conforme a doutrina nos relata, e o Kardec fala isso, sobre a perturbação no momento da morte. A pessoa vai estar desligada do corpo, mas ainda não acreditando na morte, ou ainda não aceitando este momento, ou se tornando até um obsessor, e o Vicente vai falar isso aqui na palestra, né, Vicente? Sobre essas questões, porque às vezes desencarna numa situação assim, nós falamos aqui de perder a casa, de perder os bens materiais, e fica de lá, não aceitando que o outro aqui está possuindo aquilo que ele diz ser dele. Né? Então, nesse sentido, às vezes, situações acontecem e aquela pessoa fica ligada a isso ainda. Então, o Vicente, depois na palestra hoje, não percam, vai falar sobre essa questão da obsessão e seus tratamentos, e essa questão, principalmente na obsessão, a gente entende isso, esse momento do desencarne, a pessoa do lado de lá. Por isso Jesus vem nos convidar a ir vencendo esses males, esse vício, trabalhando essa questão agora, para chegar de lá numa condição espiritual leve, suave, tranquila, né, Vicente? Mais ou menos, né, Vicente? Complementando o raciocínio de Eurípides, Jesus disse: tudo que ligares na terra, ligarás também no céu. Tudo que desligares na terra, desligarás também no céu. Por quê? Como é que nós vamos chegar na condição espiritual? Do jeitinho que nós estamos aqui agora. No livro Nosso Lar, André Luiz comentou o que a morte o que a vida começa, a morte continua. O que a vida inicia, a morte continua, porque a morte é uma disjunção molecular do perispírito com a matéria do corpo físico. Nós não morremos. Então, tudo que você cativou aqui na terra, tudo que você se apegou aqui na terra, você vai estar apegado na condição espiritual. Com isso a gente percebe que é muito importante essa desimantação, esse desmaterializar-se, desapegar-se da matéria, desapegar-se das pessoas, das coisas, porque amanhã a morte vem ceifar a vida do corpo físico, e a gente não leva e não faz assim, não participa de mais nada da vida corporal. Porque no mundo espiritual não tem como levar celular, a casa, o carro, a esposa, o marido, os filhos. Não tem jeito. Lá só chega o próprio, o espírito, a alma, que passou pelo fenômeno do desencarne, como ele disse. Quem quiser entender morte e desencarne, tem um livro chamado Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco. Temas da Vida e da Morte, excelente livro. Ele tem temas assim palpitantes, e ele fala a diferença entre o desencarne e a morte. Ele comenta que muita gente já chega aqui pelo nascimento, já começa o processo de contagem regressiva, o desencarne. Tem muita gente que desencarna antes do corpo morrer. E tem muita gente que mesmo depois do corpo morto não desencarna. Fica pegado nas coisas materiais, dos entes queridos. No livro Missionários da Luz, o André Luiz comenta para nós, um dado momento, lá no capítulo de 23, onde ele coloca o seguinte, que muitos espíritos familiares, após o processo da morte do corpo físico, eles permanecem no seio da família, dentro do reduto doméstico. Eles sentam conosco na mesa
para o almoço, para o jantar, para o café, para o lanche. Eles aspiram os vapores da comida, fumegando lá na panela, no fogão, em cima da mesa. Eles participam conosco, porque não desencarnaram. Então, André Luiz, como faz uma narrativa do mundo espiritual, ele narra essas questões que nós não estamos acostumados a ouvir. A gente acha que sim, morreu, acabou. Tem gente que é assim, morreu, acabou. Já tem gente que fala assim, não, morreu, vai para o céu. Morreu, vai para o inferno. Então, quer dizer, são coisas muito radicais. São doutrinas de penas irremessíveis. E a doutrina espírita é uma doutrina das penas remessíveis, quer dizer, que podemos reverter. Ninguém está condenado eternamente ao sofrimento, na condição do inferno. Mas também ninguém está elevado à condição da beatitude para ficar lá numa maresia danada, sem fazer nada, só contemplando. Não existe isso. A vida que nós temos aqui agora é o que nós teremos amanhã. Se a morte pegar qualquer um de nós aqui agora, desprevenidamente, a gente continua do jeitinho que está aqui agora, com essa roupa, com o modo de pensar, com o modo de entender, o modo de compreender as coisas, com os vícios, as mazelas, tudo. Nada muda. A morte não muda nada para a gente. A morte é justamente um fenômeno do corpo físico, que morre o corpo. E você continua vicioso, do mesmo jeito. Você continua virtuoso, do mesmo jeito. É o que você conquista, é o que você faz, é o que você vive, o que você pensa, é que vai te precipitar nas ondas inferiores, chamada, entre aspas, umbral, que é muito falado. Mas umbral, que se fala muito aqui na tribuna espírita, é meio umbral mesmo, é meio temeroso. A gente ninguém vai para o umbral. A gente já vive a condição de umbral. A morte do corpo físico nos permite permanecer na condição de umbral. Então, por isso que a gente tem que pensar que o que mais vale em nós aqui agora são as nossas atitudes. É depositar amor em tudo que nós fazemos. Não é fazer somente o que nós gostamos. Porque fazer só o que gosta é muito fácil. O importante é depositar amor em tudo que nós fazemos. Nós não seremos avaliados, certo? Não pelo montão de tudo que nós fazemos aqui, não. Nós seremos avaliados por todo o amor que nós depositamos em tudo que nós fizemos. Porque tudo se explica somente o amor. Jesus, os profetas, a Bíblia, o Evangelho, a doutrina espírita, somente veio para explicar amor. É isso que basta. Qual a diferença do candomblé da Umbanda? Nenhuma. O candomblé é a própria Umbanda, nascida ali na região da Bahia. Tá? Quando o movimento afro-brasileiro chegou no Brasil, através da descoberta da América do Sul, os portugueses, os espanhóis, os ingleses, trouxeram os africanos, os escravos africanos. E os africanos trouxeram da África a prática da Umbanda. Porque essa prática da Umbanda, ela é linda, ela é bonita, ela é santa, ela é pura na sua origem. Mas ela chegou aqui no Brasil através dos escravos e ela ganhou popularidade entre uma cultura, digamos assim, lá do Sudeste, e foi subindo ali no mapa, tá? Subindo no mapa e ganhou nomes. Catimbó, em Sergipe, o candomblé na Bahia. Mas é o mesmo movimento afro-brasileiro. Então, Umbanda e candomblé é a mesma coisa. Agora, kardecismo, e o que é mesa branca? Kardecismo não existe. Kardecismo não existe. Kardecista também não pode existir. Porque eu não sigo o Kardec.
Eu sigo a doutrina espírita. Não foi Kardec quem fundou, quem criou a doutrina espírita. Não foi Kardec, certo? Os espíritos que nos trouxeram a sua teoria, através das variadas manifestações de variado número de espíritos e médios. E a doutrina espírita é a interpretação racional do espiritismo. Então, o trabalho de Kardec foi simplesmente poder concatenar todas aquelas informações ao indo dos espíritos e formular os 5 livros básicos da codificação espírita kardeciana. Então, seu papel foi de um compilador, e não de um fundador, e não de um criador. Portanto, que é muito comum a gente ouvir na tribuna espírita, kardecista, está errado. Eu prometo a vocês aqui numa oportunidade de trazer uma palestra com as próprias palavras do senhor Allan Kardec, de que ele não é fundador, não é criador, a ele não cabe o título, certo? E nem as honrarias, e sim aos espíritos. Palavras dele, para desmentir quando se usa esses vocabulários, kardecismo, mesa branca. O que tem a ver isso aqui, ó? Tira esse forro branco, deixa sem forro. Bota o forro estampado, a mesa é a mesma, certo? A mesa é um móvel pelo qual eu e o Eurípides estão sentados aqui de forma mais ou menos confortável. Não é a mesa que é importante na casa espírita. Não é a mesa. Então não existe espiritismo de mesa, mesa branca, mesa preta. Não existe espiritismo de umbanda, espiritismo de candomblé, espiritismo de união vegetal. Não existe isso, certo? O que existe é doutrina espírita. E só doutrina espírita. Agora, o centro espírita kardecista não existe. Isso aqui não é kardecista. Isso aqui é espírita. Viu? Então, essas corruptelas, nós precisamos trabalhar elas com vocês, mas em outra oportunidade. Viu? Não é a cor da mesa que vai denotar o valor do trabalho. Eu prometo a vocês aqui trazer, o título é Kardecismo e ou Espiritismo. É o título da palestra. Tá bom? Nós ainda temos uns minutinhos apenas. Dentro do que o Vicente falou agora há pouco, né, antes desta pergunta sobre a questão da Umbanda e Candomblé, o Vicente colocou uma coisa e a gente precisa refletir um pouco. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Vicente, o Espírito Lázaro, no item 8, fala sobre a lei de amor. E aí ele fala assim, que no seu ponto de partida, o Espírito só tem instinto, ou seja, nós só temos instintos, ou seja, no ponto de partida, no instante da nossa criação, colocados nesse processo evolutivo. Mais avançado, ou seja, já galgando alguns passos, e corrompido só tem sensações. Corrompido no sentido das experiências que nós vamos adquirindo, né? As vivências. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Olha que bacana. E aí ele coloca que o amor é o requinte do sentimento. Ou seja, é aquilo que Jesus diz assim, fazei ao outro o que se quer a si mesmo. Quando você começa a se compreender, a se conhecer, a fazer ao outro aquilo que se quer a si mesmo, já está adquirindo esse requinte que ele coloca do sentimento. E aí ele diz assim, que o espírito deve ser cultivado como um campo. Olha que bacana, cultivado como um campo, trabalhado. Como se cultiva um campo, né? Retirando as ervas daninhas, retirando as pedras, retirando aquilo que faz daquela terra não ser boa. É isso que Lázaro está falando para nós. Cultivado como um campo. E ele diz assim, que toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Ou seja, nós estávamos falando agora há pouco, e o Vicente colocou muito bem, sobre o desencarne. A nossa existência, ela depende deste momento agora. O nosso amanhã depende do hoje. Em muitas das situações nós estamos preocupados com o passado e com o futuro, mas esquecemos do presente. Porque para o amanhã acontecer,
depende do agora. E o agora é o momento que Santo Agostinho, na pergunta 919, nos convida à reflexão, a refletir nossos atos, nossas ações. E aí Lázaro, concluindo isso, diz assim: e mais do que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Ele quem? Esse trabalho, esse transcender, essa transcendência nossa, esse desenvolvimento das virtudes, né? Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, a lei do amor une a todos os seres. Nós fomos criados pelo amor do Pai, né? Nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lá na pergunta 115, Kardec assim indaga se dos espíritos alguns foram criados bons e outros maus. Se acaso, ele está questionando se Deus criou o mal, porque eu vejo muito mal por aí. Deus criou o mal? Não. Ele diz que, os espíritos respondem que Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, propensos a desenvolver tudo isso aqui que nós falamos, encontrando o amor dentro de si mesmo. Porque o amor, a paciência, as virtudes, todas elas se encontram em nós, como sementes. Só precisam, conforme Lázaro aqui está falando, cultivada, para que possa crescer e vir a brilhar, conforme Jesus coloca. Então a pergunta que nos foi colocada aqui: como se libertar dos sentimentos negativos? Como, Vicente? Buscando, de fato, compreender isso que Lázaro está nos dizendo. Porque todos esses sentimentos negativos apenas representam o movimento egóico de não valor. Ou seja, é por isso que são transitórios. Existem enquanto não dispomos a cultivar os sentimentos reais. Então o mal existe porque falta o bem. O mal é a ausência do bem. As trevas é a ausência da luz. Por isso São Francisco vai dizer que eu preciso levar luz onde há trevas, levar alegria onde há tristeza, levar amor onde há ódio. Isso está onde? Fora ou internamente em nós? Nós é que precisamos cultivar o nosso espírito, ou seja, a nossa transformação moral, caminhar nessa direção evolutiva que requer de nós esse despertar da consciência. O que Paulo de Tarso vai dizer, o homem novo. O que é o homem novo? Compreensível, entendendo suas questões internas. Ou seja, a única forma de nos libertarmos dos sentimentos egóicos é por meio da aceitação. Aceitar que nós trazemos sentimentos negativos em nós ainda, mas não ficar na culpa, na desculpa, porque trazemos eles. É movimentar conforme Jesus assim nos convida na parábola com o filho pródigo, buscando repará-los. E de que forma? Cultuando o amor em nós, né, Vicente? Transformando esses sentimentos negativos em ações positivas no bem, em coisas boas para nós. Ou seja, removendo a nossa terra aquilo que não nos traz bem-estar, que não traz alegria, que não traz o amor em nós. É fazendo esse processo de remover a terra, para que um dia estejamos numa condição melhor. Aquilo que o Vicente falou aqui, de já estar vivendo aqui no umbral. Se nós não trabalharmos o bem em nós, sabemos, conforme a consciência nos acusa, e a lei está na nossa consciência, como as virtudes também estão na consciência, que elas precisam ser desenvolvidas. Se não foram desenvolvidas, vamos ter que fazer o caminho da volta, conforme na parábola Jesus fala. E esse caminho é mais doloroso. Por quê? Porque a experiência que nos levou a ela vai requerer um comprometimento maior. Porque nós não vamos querer sofrer novamente aquilo. Então Jesus nos convida, e Lázaro trazendo isso aqui, vai dizer que toda a riqueza futura depende deste momento atual, deste trabalho atual. E qual é este trabalho atual, né, Vicente? É este encontro que nós estamos tendo nesta reencarnação, junto aos familiares que temos, junto aos companheiros que nós trazemos, buscando este caminho evolutivo, despertando enquanto aqui temos tempo, conforme Jesus fala, enquanto temos luz, né? É isso, nosso tempo já não dá mais. Agradecer ao Vicente aqui mais uma vez, a todos vocês. Faremos o intervalo, daqui a pouco a palestra com o Vicente,
um tema muito importante, falando sobre a questão da obsessão e o seu tratamento. Boa noite a todos.